Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal BSB Audio Vintage. É sempre uma alegria receber cada um de vocês, fico muito feliz com a visita de cada um, fico feliz com os comentários, com as críticas quando elas vêm. Agradeço muito a participação de todos, é um incentivo para que eu continue produzindo mais e mais vídeos. E nesse aqui em particular, eu vou mostrar algumas coisas sobre o famoso e maravilhoso gradiente DD1. Ok? Então vamos para a vinheta e na volta eu já começo com as características desse toca-discos. Vamos começar pela apresentação do aparelho. O Gradiente Model DD1 foi lançado em 1978 e é o primeiro aparelho da Gradiente lançado no mercado nacional com tração direta. Eu estou mostrando para você o folder de época do aparelho. Esse aqui é um equipamento da minha coleção, fica guardado durante muito tempo. Eu já peguei ele com alguns defeitos, mas até hoje não tive tempo de dar a manutenção adequada para ele, tanto que esse aqui está sujo ainda, né? Está empoeirado, eu não tive tempo ainda de fazer a limpeza, essa será a última parte. E ele, para essa apresentação, será acompanhado do Model 160, que está ali ao fundo para a gente ouvir algumas coisas. É um aparelho também fantástico, o Model 160 tem uma recepção, ele consegue ter um pré de fono muito bom, é um aparelho de ótima qualidade, eu gosto muito desse Model 160. É o irmão menor do Model 360, que aquele sim é estupendo, mas esse é muito bom também. Bem, vamos à apresentação do meu DD1. O DD1, na verdade, foi uma resposta da Gradiente ao TD5000 da Polivox, que naquela época era considerado assim, o melhor toca-discos no mercado nacional. A Gradiente, por ser líder, não podia ficar para trás e lançou esse aparelho. De fato, eu já estou aqui retirando o prato dele, de fato, esse aparelho ele é um Pioneer, ou Pioneer, né, se alguém quiser chamar pelo nome original mesmo. Muito lindo aparelho. Esse toca-discos ele foi lançado em 1978, como eu falei. O meu, em particular, é de 1980, tem uma etiqueta ali dentro que fala isso. E ele é, assim, muito próximo do Pioneer PL530, com algumas diferenças em posição de comandos, mas o aparelho em si, inclusive essa base metálica aqui na frente, é muito semelhante. Você pode pesquisar o Pioneer PL530 e vai ver que eles têm bastante semelhanças. O que esse aparelho tinha de novidade na época? E acabou fazendo dele um aparelho muito famoso, muito procurado, hoje um aparelho raro e muito caro, porque ele em qualidade se compara a muitos e muitos aparelhos importados que foram lançados naquela época e que eu vejo que não tem a mesma qualidade que esse aqui tem ou as mesmas características que esse aqui tem. Enfim, o Pioneer DD1, eu já até acostumei com o Pioneer. O Gradiente DD1, ele trazia como novidade o braço em S, foi nesse aparelho que a Gradiente lançou. Os comandos dele eram por touch, então basta o seu toque aqui e o aparelho já vai funcionar. E a questão do lift. O lift desse aparelho, diferentemente dos modelos anteriores que tinham lifts mecânicos, o lift desse aparelho é por comando eletromecânico. Então ele tem um movimento mais suave, não há necessidade de você ficar manuseando manualmente para poder subir ou descer o braço. E ele aqui vem marcado como um aparelho automático. Nós que estamos acostumados com toca-discos, sabemos que aparelho automático na nossa concepção é aquele em que a gente dá um comando e uma vez que você deu o comando, ele ergue o braço, traz até a posição e faz o início, né? E inicia o disco em si. No caso desse aqui, a Gradiente considerou como automático o fato de você dar o comando aqui simplesmente e o motor partir, sem a necessidade de movimentação mecânica. E isso foi o que a Gradiente considerou como um toca-discos automático. Além disso, esse toca-discos, à medida que a agulha ia avançando no disco, chegando até o final, ele ergue automaticamente, o lift entra em ação, ele ergue automaticamente e para o movimento de rotação do motor.
E aí o que isso significa? Que quando chegar ao final do disco, ele não vai retornar o braço até o início ou a posição de descanso, mas também não deixará a agulha em movimento ali no disco, no final do disco, o que prejudica a agulha, disco e também acaba sendo um barulho incômodo, né? Que aí o usuário tem que ir até lá, fazer aquele movimento todo para poder retornar. Aqui não. Chegou ao final do disco, ele ergue o braço, para, é algo muito charmoso e muito bacana. O meu, em particular, tem alguns defeitos. Um deles é bem visível, ele está com a rotação, especialmente em 33, já que esse aqui tem controle de pitch, ele está com a rotação em 33 instável. Você pode movimentar aqui o ajuste, mas ele nunca consegue ficar na rotação adequada. Ele sempre ou fica atrasado, ou quando você começa a avançar, ele dispara de uma vez e não permanece na rotação adequada. É o que está acontecendo nesse aqui. Um segundo problema do meu toca-discos diz respeito ao lift. O lift do meu aparelho, quando eu peguei já estava assim, ele não acionava no final ou em qualquer instante que você estivesse utilizando o equipamento. Dava-se o comando aqui, mas não havia nenhuma movimentação daquele elevador do braço. Eu abri o aparelho antes até de fazer esse vídeo, e eu não tinha intenção de fazer vídeo com esse aparelho aqui, eu abri e descobri que o problema, no caso do meu, era muito simples. Então, na hora em que eu mexi, eu já solucionei o problema. Na hora que eu tiver com o aparelho aberto, eu vou mostrar onde é que fica esse comando, né? Onde fica a parte que eu dei manutenção, vamos dizer assim, para que ele solucionasse esse problema. Então, a questão do lift, no caso do meu toca-discos, já está solucionada. Mas esse era o defeito que havia aqui. O da rotação permanece, então esse aqui eu vou ter que resolver. Aqui também vale lembrar que quem faz o movimento ou quem faz essa parada, esse stop e elevação do braço, isso aí foi uma outra característica muito legal que a Gradiente inseriu com esse toca-discos, é simplesmente uma chave magnética que fica aqui no final. Quando o braço avança, há um pêndulo, um peso aqui com um ímã interno, e chegando lá no ponto exato, ele faz com que aquela chave aterre um sinal de 12 volts. E aí com isso corta a alimentação do motor, manda um sinal para um micro que tem lá dentro, ele corta o sinal do motor, corta a corrente do motor e também manda acionar o braço. Ok? Vamos lá, vamos abrir o aparelho e eu vou mostrar ele na próxima tomada, eu vou mostrar ele por dentro. Você observa claramente que a rotação não estabiliza de jeito nenhum, ela fica aqui, não consegue parar, ou ela adianta ou ela atrasa, mas no ponto exato ela não fica. Isso aqui, e eu ainda não corrigi esse problema, podem ser várias causas. A principal diz respeito aos potenciômetros. Mas podem ser também capacitores, podem ser várias coisas aqui dentro. Eu creio que esse aqui seja somente pelo fato de o aparelho ter 40 anos, 44 anos ou 42 anos e não ter passado por manutenção adequada ainda, eu creio que aqui seja somente problema nos potenciômetros. A gente vai ver quando eu for fazer essa limpeza. Aí eu aproveito também ele aberto e mostro lá atrás onde é que fica aquela chave magnética para fazer a parada no final do disco, ok? Vamos lá, vamos virar o aparelho e aí a gente já dá continuidade ao vídeo. O aparelho está aberto e ele está numa posição que não é muito favorável à manutenção, né? Ou seja, o aparelho está na vertical. Mas nesse caso, pelo fato de o defeito ser relativamente simples, eu espero que seja, eu não vejo necessidade de desmontar nenhuma placa, então com isso vai ser bem tranquilo de a gente sanar o problema, né? Muito simples. Vamos lá! Eu vou te mostrar que de cima para baixo nós temos aqui dois potenciômetros, um para 33 e outro para 45. O detalhe interessantíssimo aqui da qualidade que a Gradiente quis utilizar é que os dois potenciômetros são da japonesa Alps, que é uma fábrica consagrada pela qualidade de seus produtos. A gente vê em muitos aparelhos importados, os japoneses, as chaves, né, tipo liga-desliga, chave de seletor de função, tudo da japonesa Alps. E no caso desse DD1, é a mesma fábrica quem preparou os potenciômetros, quem fabricou os potenciômetros. Aqui ao lado nós temos a primeira parte da fonte, né, que é retificação e filtragem. E aí descendo nós temos aqui o motor do aparelho está aqui.
a famosa placa PCI 155, que é a PCI é o cérebro do aparelho, né, vamos dizer assim. E, descendo ainda, depois da PCI 155, nós temos aqui a parte inferior daqueles comandos touch que estão lá em cima, né? No caso aqui, como eu estou olhando pelo lado direito do aparelho, então aqui seria o lift para subir e descer o braço. Como eu disse, o adesivo com o ano de fabricação do meu aparelho em particular, ele é de 1980. E aqui nós temos o solenoide, e eu já explico para que serve esse solenoide. E lá ao fundo nós temos a saída dos cabos daquela chave magnética que eu falei, que é a que faz o desligamento no final do aparelho. Bem, ainda na placa, na PCI 155, nós temos 3 circuitos integrados. E nós estamos falando de 1978, o que significa dizer que a eletrônica digital engatinhava naquela época. Então nós temos aqui, dentre os CIs, esses dois que têm uma função bacana, eles se comportam como uma memória. Então o que acontece aqui? Quando você aciona uma tecla, ou seja, quando você dá um comando para o aparelho, para esses dois carinhas aqui que vem o sinal que você mandou, ou seja, o seu comando muda o estado de uma porta lógica desse circuito integrado, de um ou do outro, de acordo com a função, e aí essa mudança na porta lógica faz com que o estado do circuito integrado como um todo muda, e aí aquela função correspondente é acionada no aparelho, ou é o resultado do comando que você deu. Sendo mais claro, quando você dá um comando, por exemplo, 33 ou 45, esse comando ele vem um sinal elétrico, um sinal muito baixo, que vem para cá e muda o estado de uma porta lógica. Muda e dá o comando 33 ou 45. Em um resumo bem simples, é isso aqui que esses dois caras fazem. Um pouco abaixo, a gente tem um outro que eu acho muito importante, que é esse cara aqui, ó. Esse aparelho, naquela época, ainda não tinha o travamento por quartz, né? Ou seja, por cristal. Então, esse CI ele fica ligado diretamente a uma parte da fonte e ele pega uma amostra da frequência da rede, ou seja, 50 ou 60 Hz, aqui na minha região 60 Hz, e essa amostra é ele quem cria o pulso que, em última análise, vai gerenciar o funcionamento do motor. Então, o clock do aparelho é gerado através desse cara aqui, é um CI importantíssimo. Outro detalhe curioso é que é uma placa com poucos capacitores, especialmente capacitores eletrolíticos, o que significa menos capacitores, por óbvio, menos problema na placa. Aqui a gente ainda tem 4 transistores, nunca foram mexidos também, e 2 trimpotes. Os 2 trimpotes são do primeiro ajuste de 33 e de 45. Como eu havia falado, eu vou mencionar agora o que esse solenoide faz. Esse solenoide é o responsável pela elevação e por abaixar o braço. Então, o lift do aparelho é feito através de um comando elétrico que vem para cá, aciona esse solenoide e o braço sobe ou desce. No caso específico do meu aparelho, por isso que eu falei que o defeito era muito simples, parece que houve uma oxidação em algum momento e essa parte do solenoide, ou seja, a parte interna, ela ficou presa. Estando travada, o comando vinha da placa, mas aqui a corrente que chega aqui não era suficiente para criar o campo magnético suficiente para puxar esse, vamos dizer assim, pistão, né, ou essa parte, o pino, e com isso não ocorria o movimento de lift. Bem, para a gente quase finalizar, isso é só uma curiosidade, eu sempre fui apaixonado por esquemas elétricos, né? Então eu passava nas eletrônicas e sempre comprava esquemas dessa famosa marca. Como eu era técnico de televisores, então eu não possuía esquemas de áudio, por óbvio. Até que em uma grata surpresa da vida, quando eu passei a mexer com áudio, um amigo, num grande gesto de gentileza, ele doou uma linha de esquemas elétricos completa da Gradiente, o que tem me ajudado muito ao longo dessa minha rotina de manutenção. No caso aqui, eu tenho o esquema elétrico do DD1, como de vários aparelhos da Gradiente, né? E sempre que eu vou dar manutenção, eu utilizo esses esquemas elétricos como uma forma de conhecimento ou, por óbvio, para facilitar bastante o meu trabalho. Finalizando essa parte, a gente vê o transformador,
que é muito semelhante aos transformadores que a Gradiente usava. Inclusive é da mesma marca, né? Uma marca que a Gradiente usou bastante, né? O Audium, que a Gradiente usou muito na fabricação de transformadores para os seus produtos. Esse é muito semelhante ao transformador de Model 1300, por exemplo. Claro que esse aqui é bem menor. Bacana? Mais uma vez a visão geral do aparelho desmontado. E eu vou agora corrigir o problema, como eu falei, da rotação, né, que eu creio ser nos potenciômetros. Uma vez resolvida, eu volto com o aparelho já fechado e ver se deu tudo certo, ok? O defeito realmente se resumia à manutenção no potenciômetro. Então, eu fiz uma boa limpeza no potenciômetro de 33 e também no de 45, e após um tempo o aparelho já voltou a funcionar perfeitamente, né? Não houve mais problema de alteração de rotação dele. É um aparelho excepcional, um aparelho muito bom. Então, quem tiver a chance de ir em um garimpo ou tiver a oportunidade de comprar um desse, tenha a certeza de que se ele estiver em boas condições, você não vai se arrepender. É um aparelho excepcional. Essa questão do lift, né, com o movimento eletromecânico, eu acho fantástica, né? Então, um simples toque e você já vê o braço subir e descer, é muito bacana. Uma outra característica legal que eu vou tentar fazer aqui, né, ver se eu consigo no vídeo, é de ele, ao chegar ao final do disco, né, ao chegar ao final do LP, ele vai parar o braço, ou vai parar o disco e vai erguer o braço. Pronto. Esse aí é o padrão dele de funcionamento. É muito bacana, é diferente, é legal. Realmente é muito charmoso. E aí ele para, se você trouxer o braço, ele recomeça e você leva e desliga. Esse é o funcionamento normal de um Gradiente DD1. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha achado interessante. Esse era um vídeo demonstrativo, né, a respeito do Gradiente Model DD1. Por mim também considerado o melhor Gradiente toca-discos feito até então. É um baita aparelho, gosto muito dele. Esse aqui agora eu vou finalizar o processo de higienização, não sei ainda se eu vou colocar ele para tocar ou se eu vou deixar ele guardado, porque é um baita equipamento, gosto muito deles. Grande abraço a todos, obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha se divertido e até o próximo vídeo. Muito obrigado!